Hoje, existem inúmeras igrejas e religiões diferentes na Terra. E essas muitas denominações insistem que suas doutrinas e orientações religiosas estão corretas e que elas têm a verdade que leva ao céu. Por isso, vamos colocar de lado nossos pensamentos e tomar um tempo para entender o que Deus pensa sobre essa situação atual e o que Ele profetizou sobre as religiões, as quais tomam conta da Terra nos últimos dias. Em resumo, devemos ser capazes de distinguir a verdade da falsidade. Então deve haver claros padrões para as discernir, certo? A Bíblia profetiza que 850 denominações irão aparecer. Entre elas, qual denominação devemos seguir para entrar no eterno reino de Deus? Se falharmos em descobrir, nossa fé será em vão. Não poderemos andar no caminho correto e não teremos ligação com a salvação. Portanto, vamos prestar mais atenção nas profecias da Bíblia e fazer o correto na vontade de Deus. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O dono semeou a boa semente em seu campo, mas, à noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio. Versículo 26. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Quem fez isso? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Jesus não veio para a Terra há 2000 anos para salvar a humanidade? Por isso, a parábola do trigo e o joio é uma verdade muito importante no processo de nos salvar. Já que o fator absoluto da salvação está contido nesta parte, Jesus deve ter nos dado esse ensinamento. Se isso não tivesse ligação com a nossa salvação, Ele teria nos ensinado isso? Nunca. Por isso, vejamos a cena onde Jesus explicou esta parábola. Vamos para o versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é quem? Aqui disse Jesus. Jesus disse que ele semeou a boa semente no campo deste mundo. E explicou que o dono que semeou a boa semente é o próprio Jesus. Vejamos o versículo 38. O campo é onde? O mundo. Se refere a este mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Versículo 39 diz: O inimigo que o semeou é quem? O diabo.
Depois de Jesus semear a boa semente do evangelho do campo, deste mundo, o inimigo veio e semeou o joio entre o trigo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. E quem mais será arrancado? Os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Nesta parábola, Jesus disse, no versículo 30, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado. E no versículo 42, a interpretação é, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Afinal, o joio são aqueles que cometem iniquidade, desobedecendo as palavras de Deus. No versículo 30, Jesus disse, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Através dos versículos 41 e 42, onde diz, amarre aqueles que cometem iniquidade em feixes e os lancem na fornalha acesa. Podemos entender completamente que o joio se refere àqueles que não seguem as palavras de Deus e não guardam as leis e os estatutos de Deus. Através da parábola do trigo e o joio, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, devemos conhecer mais um ponto importante. Aquele que semeou o trigo no campo foi o Filho do Homem, Jesus. Depois de Jesus ter semeado a boa semente do Evangelho, seu inimigo veio e semeou o joio entre a boa semente. Aqui podemos confirmar que a semente, a verdade do Evangelho, que Jesus ensinou nos dias da igreja primitiva, foi a mais perfeita e completa verdade. Por isso, se descobrirmos quais doutrinas apareceram na história depois que Jesus e os apóstolos deixaram este mundo, podemos claramente verificar que estes atos não partem da vontade de Deus, mas que são a iniquidade que foi semeada pelo inimigo. Agora, vamos verificar uma coisa e ver outra palavra de Deus. Podemos verificar na história e no ponto de vista da verdade. Existia o culto de domingo nos dias de Jesus e dos apóstolos. Em 321, depois de Cristo, o imperador romano, Constantino, aboliu o culto de sábado em conluio com a Igreja Católica, compartilhando poder político durante a Idade das Trevas. Desde então, o culto dominical começou a exercer o seu poder. Em 321, depois de Cristo, Constantino decretou a legislação do domingo. Já que o domingo foi decretado como dia de descanso, aqueles que guardavam o culto de sábado começaram a dizer, não é melhor adorar a Deus no dia de folga? Assim, o culto de domingo começou a ser considerado como dia de adorar a Deus até hoje. Antes disso, não havia culto de domingo. Jesus e os apóstolos e os discípulos deles e as gerações seguintes continuaram a guardar o sábado. O dono, Filho do Homem, Jesus Cristo, semeou as boas sementes do Evangelho para salvar a humanidade. Depois disso, contudo, seu inimigo veio e semeou o joio para confundir a verdade. Isso é o que Jesus explicou no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no de Mateus, capítulo 26, e no de Marcos, capítulo 14, podemos ver a cena onde Jesus guardou
a Santa Páscoa. Nos dias de Jesus e os apóstolos, a Páscoa era considerada como uma verdade absoluta. Na história da Igreja, podemos ver os registros. Nós recebemos do Senhor a Páscoa, e esta nunca deve ser abolida. Mas o imperador romano Constantino se reuniu com bispos de todas as igrejas e aboliu a verdade da Páscoa em conluio com a Igreja Católica em Niceia, em 325 depois de Cristo. Sob a agenda de determinar a data do dia da ressurreição, eles aboliram a Páscoa. Na história cristã, isso está registrado como a controvérsia do dia da ressurreição. Quanto à controvérsia sobre o dia da ressurreição, ela originalmente foi registrada como controvérsia da Páscoa. Páscoa não se refere ao dia da ressurreição, mas sobre a Páscoa. Mencionando a data da Páscoa, eles realmente a colocaram no dia da ressurreição e insistiram: vamos guardar o dia da ressurreição no domingo. Na verdade, guardar o dia da ressurreição no domingo é uma lei guardada desde os tempos do Antigo Testamento. No entanto, usando isso, eles aboliram a Páscoa no Concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo. E eles introduziram costumes pagãos, como o Natal. Na história, podemos ver como eles colocaram a pele de ovelha. Como Jesus viu o fim desde o início, ele sabia que essas coisas aconteceriam. Então, o que ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 13? O dono semeou a boa semente no campo. Ele semeou o precioso Evangelho que guia para o reino dos céus. Aqui, devemos olhar cuidadosamente para o tempo em que o inimigo começou a trabalhar. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Pessoal, vocês já viram joios em um campo de trigo? O joio é mais forte que o trigo. Eles crescem ainda mais do que o trigo. Ainda que o joio não seja semeado, eles crescem naturalmente. O que é pior, como o inimigo semeou o joio no meio do trigo, quanto mais eles irão prosperar neste mundo? Jesus já profetizou que haveria mais igrejas, como o joio, do que as verdadeiras igrejas de Deus nos últimos dias. O cristianismo também absorveu um costume pagão, isto é, a adoração à cruz. Existia essas coisas antes? Não. Pedro, João e Tiago guardaram o sábado e a Páscoa, mas não celebraram o Natal e não tinham o costume de comer ovos no dia da ressurreição. Algo novo começou a aparecer depois que Jesus e os apóstolos deixaram este mundo. O dia da ressurreição, às vezes, é chamado de Easter em inglês. Easter se origina de uma religião pagã que adorava a deusa Eostre na Europa. Não é da verdade pura de Deus, mas de um costume pagão que os cristãos aceitaram. Dessa forma, coisas diferentes do Evangelho que Cristo semeou foram aceitas, e agora, todas as igrejas celebram como se fosse dado. Quanto a essa situação, Jesus disse que separaria o verdadeiro povo celestial dos falsos povos. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, aqui, dizer, Senhor, Senhor, significa dizer, Jesus, Jesus. Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Se não pudermos entrar no reino dos céus, apesar de nossa ardente vida religiosa, quão lamentável seria.
Podemos ver aqui como Jesus definitivamente proclamou: aquele que não faz a vontade de meu Pai que está no céu não pode entrar no reino dos céus. Há leis celestiais no céu e leis terrenas na terra. Quem guarda corretamente as leis celestiais? Precisamos pensar sobre isso seriamente. Todas as igrejas guardam culto no domingo, mas por que a Igreja de Deus oferece culto no sábado? Por que a Igreja de Deus guarda a Páscoa? Todas as outras igrejas colocam a cruz no topo do prédio da igreja. Mas por que a Igreja de Deus não usa a cruz? Pessoal, precisam ser curiosos sobre esses assuntos para entrarem no reino dos céus. Se eu seguir muitas pessoas que estão à minha frente, também poderei ir para o céu. Se vocês pensam dessa maneira, sua fé está em perigo. Aqui, claramente diz: quem fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, pode entrar no céu. Se há algo diferente, não devemos descobrir o que é certo? Por que eles guardam culto no domingo? E por que a Igreja de Deus adora a Deus no sábado? Qual motivo a igreja tem para guardar o culto de sábado? Enquanto outras celebram Natal, a Igreja de Deus não. Por quê? Vocês não deveriam descobrir quem está correto? Está escrito: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que eles as batizam com títulos, não com nomes? Eles dizem: eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos, não nomes. Deus claramente disse na Bíblia: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, deve haver o nome de Deus Pai, o nome de Deus Filho e o nome do Espírito Santo. Certo? Pessoal, vocês devem confirmar isso. Se pensarem: como me disseram para ir à igreja e ser batizado, então eu vou me batizar. É muito perigoso. Depois de saber tudo, devem colocar em prática. Vocês devem saber que essa é a vontade de Deus. Ou não. Por isso está escrito: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vamos ver o versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Quem ele não conhece? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade se refere a ir contra a lei, agir contra a lei e desobedecer à lei. Os dicionários a definem de tal maneira. Entre tais expressões sobre a iniquidade, vamos pensar sobre ir contra a lei. Um dicionário define a iniquidade como ação ou dito contrário à justiça. Isto é, ir contra a lei ou quebrar a lei. Jesus está nos ensinando na Bíblia que aqueles que desobedecem à lei de Deus e vão contra a lei de Deus nunca poderão entrar no reino dos céus. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles expeliram demônios no nome do Senhor, profetizaram em seu nome e realizaram muitos milagres em seu nome. Ainda que eles tivessem feito tudo isso, Jesus disse a eles: nunca vos conheci. A razão pela qual Jesus disse que não os conhecia é porque eles tinham praticado a iniquidade. A lei aqui se refere à lei de Deus. Vocês conhecem os 10 mandamentos, não é? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Todos nós sabemos bem que são as leis de Deus.
Todas as outras igrejas sabem bem que o dia de sábado é a lei de Deus, mas eles estão agora seguindo o que é contra a lei de Deus. Por isso, o que Jesus disse? Longe de mim, vocês que praticam a iniquidade. Embora vocês tenham desempenhado os papéis de pastores, de profetas, de anciãos e de líderes da igreja, eu nunca vos conheci. Longe de mim, todos vocês. Esta é a parte mais importante da explicação de Jesus sobre o joio e o trigo. Se não pudermos ir para o céu, nossa fé será sem sentido. Seria melhor aproveitar a vida moderadamente no mundo, se não pudermos ir para o céu. Contudo, todos nós estamos seguindo em direção ao céu, crendo em Deus, com o desejo de ter a fé correta que guia a todos, nós, para o céu. Deus mesmo veio para esta terra em carne e declarou: aqueles que praticam a iniquidade nunca entrarão no reino dos céus. Aqueles que não seguem a vontade de meu Pai nunca entrarão no céu. Então, o que o Evangelho de Lucas, capítulo 22, diz sobre a Páscoa, a verdade do Evangelho, da Nova Aliança, a qual Jesus estabeleceu vindo a esta terra 2000 anos atrás? Este é um cálice da Nova Aliança no meu sangue, derramado em favor de quem? De vós. Jesus, definitivamente, nos ensinou isso. Contudo, não há igreja, exceto a Igreja de Deus, que celebra a Páscoa. O Pai veio a esta terra e proclamou a Páscoa, nos dando as instruções para a Páscoa. Algumas pessoas insistem: a Páscoa é o dia quando os israelitas foram libertados da escravidão no Egito. Então temos que celebrar a Páscoa no dia em que nosso país se tornou independente. Ouvi dizer que algumas igrejas marcam a data da Páscoa segundo seu próprio critério e a celebram. Contudo, essa não é a data da Páscoa. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 4, mostra quando se celebra a Páscoa. Deus definiu a data da Páscoa dizendo: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Por isso, não a podemos mudar segundo nossa vontade, dizendo: este dia é a Páscoa, ou aquele dia é a Páscoa. É o mesmo com o sábado. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Ele o nomeou como um dia sagrado. Contudo, as pessoas não adoram no sétimo dia da semana, mas no primeiro dia, que não tem nenhuma promessa de Deus. Externamente, eles floresceram e prosperaram muito como o joio, mas, internamente, eles não são o trigo que o fazendeiro quer. Como o fazendeiro se sente quando o joio prospera mais e mais? Ele se sente triste e angustiado, porque eles não são o que ele quer. Por isso, o que Jesus disse aos ceifeiros nos últimos dias, através da parábola do trigo: ajuntai o joio, atai-o em feixes para ser o quê? Queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro, o celeiro celestial. Irmãos e irmãs, aqui, quando colocamos as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e 13 juntos, podemos ver o que Jesus realmente quer. Para entrar no céu, o que precisamos fazer, além de executar os papéis dos profetas, pastores, anciãos e etc.? Primeiro, precisamos nos perguntar: eu, agora, recebi a verdade da vida que Deus pregou para salvar a humanidade quando Ele veio a esta terra? Estou guardando a verdade ou não? Isso é o mais importante, não é? Por isso Jesus disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Praticar a iniquidade significa ir contra a lei, desobedecendo ou quebrando a lei. Eles colocam um mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar, nas paredes de suas casas. Mas eles não guardam o dia de sábado. É deplorável. Mesmo assim, eles estão confiantes de que irão para o céu.
Vejamos a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Devemos ser edificados no fundamento da fé dos apóstolos e profetas, a fundação da verdade. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, está escrito: estáis sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Houve algum apóstolo que guardou o culto dominical, algum que tenha celebrado o Natal, ou que tenha colocado a cruz no topo da igreja ou em um colar? Já que a Bíblia diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, precisamos saber corretamente que tipo de fé os apóstolos tiveram. A Bíblia claramente nos ensina: vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, quais leis e estatutos de Deus os apóstolos guardaram naqueles dias? Ir contra a lei, quebrar a lei, isto é, praticar a iniquidade. Eles dizem: não cumprimos o papel de pastores e profetas e realizamos sinais e maravilhas milagrosas? Fizemos todas essas coisas em seu nome, Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, dá um vislumbre da cena do julgamento de Cristo no futuro, onde Jesus definitivamente disse: nunca vos conheci. Por que Jesus disse isso? Ele não mencionou nenhum outro motivo, mas simplesmente disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Assim, a lei de Deus é muito importante e devemos lembrar disso hoje. E precisamos confirmar se a nossa fé é edificada ou não sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus veio a esta terra para salvar a humanidade, não é? Para salvar os seres humanos, Ele pregou, ensinou e revelou a verdade do Evangelho. Contudo, as igrejas que clamam crer em Jesus hoje não têm os ensinamentos de Jesus. É surpreendente. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do que eles chamam Jesus? Senhor, Senhor. Contudo, Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que tipo de pessoa entrará no céu? Aquele que guarda a lei e os estatutos de Deus e segue os seus ensinamentos. Eles irão herdar o reino dos céus. Agora, vamos ver algumas verdades da fé que os apóstolos e profetas guardaram. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na onde? Na sinagoga. Segundo o seu costume, era o seu costume oferecer culto no sábado. E levantou-se para ler. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus deu um sermão sobre a profecia de Isaías e a explicou. E no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8, o que ele diz? O Filho do Homem é o quê? Senhor do sábado. Contudo, as igrejas que clamam crer em Jesus hoje não guardam este dia de sábado. É realmente surpreendente.
No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, diz que tudo o que Jesus fez é para o nosso exemplo, não é? Jesus disse que nos mostrou o exemplo que devemos seguir. Jesus é Deus Pai pela Trindade, certo? Poderia Jesus, o próprio Deus, não ir para o céu se Ele não tivesse guardado o dia de sábado e a Páscoa? Ele os guardou para nos dar o exemplo. Jesus disse que mostrou o exemplo para que todas as pessoas façam assim como Ele fez. Devemos seguir o exemplo dele, de guardar o dia de sábado. Os apóstolos continuaram a guardar o dia de sábado, não é? Vamos ver a cena no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 2. Paulo, este é o apóstolo Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Todo sábado, Paulo testificava fortemente que Jesus era o Cristo. Aqui, podemos ver que Paulo tinha o costume de guardar o culto no dia de sábado, assim como Jesus fez. As leis, estatutos e decretos, todos são a mesma coisa. Já que o dia de sábado é a lei de Deus e a lei do céu, eles o guardaram. Todas essas são as verdades que podemos encontrar no fundamento da fé dos apóstolos e profetas. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus disse que celebraria a Páscoa ou não? Jesus disse que iria celebrar a Páscoa e ele guardou isso. No entanto, a Páscoa que Jesus e os apóstolos celebraram foi abolida pela Igreja Católica Romana e pelo Imperador Romano. Porém, e se a removermos da nossa vida de fé? Isto será muito contraditório e errado de se fazer. A Páscoa e o dia de sábado são o que Jesus, em quem cremos, e os apóstolos guardaram. Jesus enviou Pedro e João para preparar a Páscoa. Além disso, Jesus mesmo declarou: Eu celebrarei. Jesus deu esses exemplos para nos enviar para o inferno? Ele deu esses exemplos para nos levar para o céu, não foi? Ele deu exemplos para que sigamos as leis celestiais. Por isso, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, visto que sua fé deve ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A fé sem isso é uma fé semelhante ao joio. O joio se refere à falsidade. Com tal fé, nunca poderemos entrar no céu. Não importa o quão alto, forte e enraizado o joio seja, quanto mais forte fica, mais detestável será para Deus. O fazendeiro se agrada quando o trigo cresce bem e forte. O fazendeiro ficaria feliz se a fazenda fosse preenchida pelo joio em toda parte. Se vocês fossem tal fazendeiro, ficariam felizes com isso? Nunca ficariam felizes. Quem fez tal coisa? Jesus disse: um inimigo fez isso. Deus não fez tal coisa. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque, em tudo, vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo.
Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. No versículo 3, quem é o cabeça de todo homem? É Cristo. Portanto, no sentido de que não devemos esconder a glória de Deus, todo homem não deve usar véu durante o culto. Ensinando que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, o apóstolo Paulo estava explicando a razão pela qual toda mulher deve usar véu. Vamos seguir com o versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Deve trazê-lo na cabeça como o quê? Como sinal de autoridade. O apóstolo Paulo disse isso porque Corinto, no tempo da igreja primitiva, era onde? Agora, é a região europeia. O apóstolo Paulo enviou esta mensagem para a igreja que estava na Europa. As mulheres continuavam clamando por igualdade entre homens e mulheres nos cultos, dizendo: por que somente as mulheres têm de usar o véu e os homens não? Então o apóstolo Paulo as esclareceu sobre a lei do céu, dizendo: não cobrir a cabeça dos homens, e sim cobrir a cabeça das mulheres, é regra básica de culto da Igreja de Deus. Mulheres devem ter o sinal de autoridade na cabeça por causa dos anjos. Foi dito apenas para as mulheres fazerem. Todos esses regulamentos da verdade são baseados na fé da igreja primitiva, onde os apóstolos e profetas realizaram a obra do Evangelho. Visto que a história deles está registrada, intacta na Bíblia, não podemos viver uma vida que se afasta das leis de Deus, certo? Devemos seguir os ensinamentos de Deus, exatamente da forma que Deus ordenou e ensinou. Contudo, durante os séculos terceiro e quarto, muitos costumes pagãos foram introduzidos nas igrejas após Jesus e os apóstolos deixarem este mundo e estão desenfreados nas igrejas hoje. Eles estão fazendo do mundo um lugar escuro, fingindo ser a verdade. Agora, como a luz do mundo, vamos pregar e divulgar os ensinamentos da Bíblia para os que não os conhecem, um por um. Nunca devemos receber repreensões rigorosas como: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sejamos dignos de ser elogiados, como: você trabalhou muito, guardando os mandamentos de Deus. Como deve ter sido doloroso sofrer escárnio, perseguição, dificuldades e desprezo entre os sem lei. Espero que vocês andem no caminho correto, enquanto se lembram de que Deus nos guiará para o reino dos céus como bons frutos. Muito obrigado.